Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Neste podcast, ou AudioTube, né, como costumo falar, vamos falar sobre uma frase aí, né, um chavão muito popular aí, sobre que os céticos alegam, que os ateístas alegam, que é: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, tá? Desde já peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem para que mais pessoas aí sejam informadas, saibam, tá? Convidem amigos para se inscrever no canal, porque vocês sabem, esse canal aqui é de teologia, mas também, lógico, apologética, né? Nós tratamos desses temas, tá? Também faz parte de respostas aos céticos, tá, pessoal? Então, muitas vezes as pessoas têm uma propensão semelhante a de um papagaio de serem seduzidas por um provérbio cativante, né? A pegá-lo e afirmá-lo repetidamente sem pensar seriamente sobre o que estão dizendo. Que é isso que esses ateístas fazem aí na internet, né? Tipo Miranda, etc e tal, né? Eles se lembram antes de falar, mas não pensam antes de falar, né? Tá vendo um vídeo recente aí de um sujeito desse tal aí, né? Miranda, que tentou me responder num vídeo e falou essa bobagem, né? Eu vou responder aqui outras coisas, mas essa aqui também é uma delas, né? E eu vou responder aqui. E o fato mais surpreendente é que muitas vezes eles realmente acreditam que disseram algo sábio, né? Ou seja, eles repetem chavões, né? Falácias, né? Chesterton deu um exemplo ao criticar a exortação popular de acreditar em si mesmo, em sua ortodoxia clássica, né? No seu livro Ortodoxia, né? Pessoas totalmente mundanas nunca entendem nem mesmo o mundo, disse ele. Eles se baseiam totalmente em algumas máximas cínicas que não são verdadeiras. Em suma, quando ficamos intelectualmente preguiçosos, tendemos a nos apoiar irrefletidamente em frases da moda. Falamos no piloto automático. Ou seja, esse pessoal aí que fala a mesma coisa, né? Esses céticos, né? Porque eu costumo diferenciar entre ateu, pessoas respeitosas que vêm aqui para aprender, e cético, né? Ali no caso, né? Ateísta nesse sentido, né? Isso é uma loucura humana. Então nem eu, nem aqueles que acreditam ou não que acreditam estão isentos dessa inclinação. No entanto, aqui eu gostaria de limitar minha crítica a uma frase frequentemente afirmada por naturalistas, que são as pessoas que dizem que o universo é alto, né? Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Se você já se envolveu em um diálogo com um cético ou ouviu os outros, provavelmente já ouviu esse ditado cativante em respostas às afirmações teístas, mas parece que muitas vezes é afirmado como um fato bruto sem qualificação. E com muita frequência permitimos que nossos amigos céticos se safem disso, né? Na verdade, o ditado tornou-se uma espécie de máxima entre os descrentes modernos. O astrônomo Carl Sagan popularizou o princípio, embora a ideia seja anterior a ele. O cientista francês Pierre-Simon Laplace afirmou algo semelhante quando escreveu: o peso da evidência para uma afirmação extraordinária deve ser proporcional à sua natureza, estranheza, tá? Em An Inquiry Concerning Human Understanding, o cético filósofo David Hume escreveu: um homem sábio proporciona sua crença às evidências. Os céticos citaram essa citação para apoiar a sua crença de que as afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Mas observe atentamente o que Hume diz, ou melhor ainda, veja o que Hume não disse. Ele diz que um homem sabe proporcionar sua crença a evidências, e eu não poderia estar mais de acordo. Ele não diz, entretanto, que o homem sabe proporcionar sua evidência à crença. Ele não proporciona sua evidência à crença. Como está certo, é sábio manter crenças que sejam bem apoiadas por evidências. Assim, voltamos à nossa investigação principal. O que exatamente o cético quer dizer com o seu princípio de que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias? O que torna uma afirmação extraordinária? O problema é que o termo extraordinário, nesse caso, é arbitrário. Não é razoável para o cético meramente afirmar que a crença no sobrenatural é extraordinária sem maiores qualificações. Como sempre no discurso racional, definir os termos é fundamental. Talvez por extraordinário o cético queira dizer incomum ou raro. Isso parece razoável, mas o paradoxal é que coisas raras acontecem o tempo todo. Gêmeos idênticos nascem, loterias são ganhas, ateus se tornam católicos, ou outras religiões, e novas espécies de animais são descobertas. Mas nem mesmo o cético mais comprometido negaria a realidade desses raros eventos, pelo menos depois que as evidências forem reveladas.
O cético vê o vencedor da loteria no noticiário e acredita sem exigir acesso ao extrato bancário do vencedor. O ateu vê seus gêmeos no monitor de ultrassom, mas acredita apesar de não ver seus bebês diretamente com seus próprios olhos. Ele acredita sem observação direta por causa do que ele considera uma evidência confiável. Estão entendendo? Talvez possamos dizer que, porque como a evidência apoia a verdade de uma realidade inesperada, a evidência é extraordinária em virtude do que prova. Ou talvez o cético queira dizer que a crença no invisível é extraordinária e, portanto, requer evidências extraordinárias. Mas, mesmo assim, ele não suspende a crença na existência de Darwin, dos elétrons, da mente de seu melhor amigo ou do livre-arbítrio de Hitler, apesar de serem diretamente inobserváveis. Ele acredita nessas coisas por intuição e no testemunho de outros, e para ele, esse tipo de evidência é bom o suficiente para garantir a fé no invisível. Ou talvez ele queira, Miranda e outros, queira dizer por extraordinário o que o termo normalmente significa, ou seja, algo não comum. Comum é sinônimo de usual ou normal, então extraordinário seria o não usual. Mas aqui está a questão: a posição majoritária em relação à existência de Deus, ou a crença mais comum em toda a humanidade, em quase todas, se não todas, as eras, incluindo a nossa, foi a crença em Deus, não o ateísmo. Essa é a primeira premissa do argumento do consentimento comum, que eu vou falar mais sobre isso. Se vocês pedirem, deixa aqui nos comentários, eu vou falar mais sobre isso. Se este for o caso, então talvez devêssemos inverter essa coisa e exigir evidências extraordinárias dos céticos, uma vez que são eles que fazem a afirmação extraordinária, ou a afirmação da minoria entre os homens nesta era, e provavelmente em todas as idades anteriores. Nunca foi encontrada uma civilização ateia. Vocês veem que esse pessoal utiliza termos emprestados da civilização ocidental, desenvolvida e criada, em grande parte com o teísmo, com o cristianismo, que a Bíblia influenciou grandemente a civilização, o pensamento ocidental e mundial. E esse pessoal utiliza termos, vem utilizando termos que os teístas usam. Então, eles utilizam para tentar negar o teísmo, que é absurdo. Mas ainda há outra pergunta a fazer: o que constitui uma evidência extraordinária? Agora, aqui está outro cenário. Talvez o cético chame uma afirmação sobrenatural de extraordinária porque ele acredita, ao contrário do ateísmo, que não há boas evidências para o teísmo. Nessa visão está implícito que a afirmação comum é aquela que tem boas evidências para apoiá-la. Até aquela questão do ônus da prova. Mas este ponto de vista depende se o sobrenaturalismo está, de fato, faltando evidências e se há melhores evidências para o teísmo. Se houver evidência melhor para o teísmo do que para o ateísmo, então é realmente o teísmo que é a afirmação mais comum. Então aqui a questão: qual cosmovisão as evidências mais se ajustam? Nós não estamos torcendo as evidências para a cosmovisão, nós estamos vendo quais as evidências, na realidade, favorecem mais, o teísmo ou o ateísmo. O cético deve, portanto, demonstrar a base probatória de seu ceticismo, e deve fazê-lo principalmente com a filosofia, pois Deus não é apenas mais um ser entre os seres, ele não é um ser dentro do universo, ele não é um Deus tipo Zeus, Horus, nada disso. Esse pessoal pensa que é um criado, por isso que eles inventam essa bolorota de amigo imaginário, essas frasinhas absurdas. Então aí vocês veem, é fora do ocupando espaço na esfera empírica do universo. Antes, Deus é o simples ato de ser Ele mesmo, ipsum esse. Mas como esse pessoal não estuda muito, filosofia e pensar, Pois, embora permaneça presente no mundo físico como criador e sustentador, Deus é transcendente ao mundo físico, livre de tempo, espaço e matéria. Assim, tentar provar ou refutar a existência de Deus apenas pela evidência científica é tão absurdo quanto tentar provar ou refutar a existência histórica de Napoleão usando apenas pela geometria. Apenas pela geometria. Assim, o incrédulo não está isento do ônus da prova, pois mesmo ele está fazendo uma afirmação de conhecimento sobre a realidade, que Deus não existe de fato. Lembre-se, esse pessoal é engraçado. Eles falam: ateísmo não tem dogma, ateísmo não tem seguidores. Mas eles agem como seitas. Eles agem tentando convencer os outros. Quer dizer, peraí, se o ateísmo é de fato neutro, ali, o ateísmo deles, então eles deveriam simplesmente ignorar, ou simplesmente, ok, pode omitir a opinião.
mas assim, no sentido de, como vocês sabem, antirreligioso, eu não admito antirreligioso aqui. Não deixaríamos ninguém escapar do gancho por afirmar que sabe que alienígenas não existem. Em vez disso, exigiríamos evidência qualificadora para tal declaração conclusiva, em vez de aceitá-la como auto-evidente. Portanto, eu concordaria que, se de fato não há boas evidências para uma determinada crença, alegar o contrário é fazer uma afirmação extraordinária. Se uma afirmação não ortodoxa for afirmada, que os unicórnios existem, por exemplo, haveria o ônus da prova para mostrar boas evidências, ou que os filósofos chamam de invalidador, para a crença comum de que os unicórnios não existem de fato. Claro, no caso dos unicórnios, não há boas evidências de sua existência, e há boas evidências de sua fabricação mitológica. Mas, ao contrário dos argumentos a favor do unicornismo, se houver algum, os argumentos a favor do teísmo são uma força a ser considerada, como Trent Horn demonstra no livro Respondendo ao Ateísmo e Duras Provas. Existem excelentes evidências aí. E esse pessoal tenta negar, pois extraem ampla e profundamente da filosofia, história e ciência, ou seja, o teísmo é embasado historicamente, cientificamente, e filosoficamente. Assim, o ponto a ser levado para casa pode ser resumido no seguinte: a afirmação de afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias requer qualificações adicionais a fim de funcionar como o princípio da razão aceitável. Simplesmente afirmar não é suficiente para validá-lo. Além disso, o que é necessário para acreditar razoavelmente em qualquer afirmação parece ser apenas uma boa evidência, ou evidência que torna a alegação mais razoável do que se acreditar do que seu oposto. Certo, pessoal? É isso aí. Se vocês curtiram, deixem um like aí, curtam o vídeo, tá? E eu recomendo para vocês, todos os nossos livros, adquiram livros aqui, vocês têm os livros apologéticos aqui, vocês adquirem na nossa loja, tá? Assim vocês patrocinam o canal e me incentivam a trazer mais vídeos aí. Tá certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais. Pessoal, e também aqui recomendo o excelente canal aqui do Douglas, do Distributista Cristão, e o link está na descrição, certo? Pessoal, e tudo que vocês forem adquirir online, seja na Amazon, Submarino ou Americanas, vocês entrem em contato comigo, que eu gero o link e assim eu ganho comissão e vocês patrocinam o canal, tá bom? E assim me incentivam a trazer mais conteúdo. O link está aqui na descrição, certo?